Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Provavelmente você deve estar perguntando: Alan, o que significa isso aí? Que chapéu é esse que você desenhou? Na verdade, essa foi a minha tentativa falha de desenhar um bolo. E o que um bolo tem a ver com editar um vídeo? Lembrando que nós estamos na aula 11, na aula passada eu falei para vocês sobre como você pode gravar a sua cena, como você pode captar, como você pode fazer enquadramento. E agora, finalmente, nós iremos falar sobre edição. Esse vídeo, então, será dividido em duas aulas, porque realmente edição é um assunto muito importante. Mas por que editar é importante? Imagine, então, que gravar um vídeo é como fazer um bolo. Então, você vai pegar os seus ingredientes, você vai ler a receita, que seria o seu roteiro, você vai preparar a massa, vai fazer tudo lá e depois vai colocar o seu bolo no forno. O que vai transformar realmente o seu bolo em um bolo não é apenas os ingredientes e a mistura que está dentro daquele potinho. É justamente o fogo e o forno que vai transformar aquilo num bolo. E aí você vai poder comer. Justamente esse é o papel da edição. É como se fosse um forno do seu bolo, no qual você vai colocar o seu material bruto e vai sair um vídeo pronto, bem feito, para você postar no seu canal. E esse assunto realmente ele é muito interessante. A edição de vídeo ela é muito importante para qualquer tipo de produção. Não há como você gravar um vídeo sem que você edite ele. E edição também é um assunto muito extenso, muito complexo. A gente pode ter edição de imagem, edição de áudio, edição de vídeo, colorização, enfim, tem muita coisa que você pode aprender na hora de editar o seu vídeo. Inclusive, isso daria até um outro curso só de edição para você. A ideia dessa parte do curso é que você aprenda a editar de forma profissional utilizando programas que são acessíveis. Então hoje eu vou mostrar para vocês o programa HitFilm Express, que é um programa bem legal de usar, é gratuito e ele é bem próximo de programas de edição profissional, como por exemplo o Premiere, como por exemplo o Sony Vegas. Então é legal que você aprenda. Depois também eu vou falar para vocês sobre edição de áudio e também como você pode editar vídeos através do seu celular. Então essa será uma aula que vocês vão ouvir muito mais a minha voz do que ver minha cara. Talvez alguns estejam até felizes por isso, porque eu vou mostrar para vocês tudo na tela sobre os conceitos, como você edita, como você faz. Então esse processo de edição de um vídeo. Então, preste muita atenção, porque essa vai ser uma etapa muito legal e depois pratique, porque vai ser bem legal para você. Então vamos lá, pessoal. Para começo de conversa, o editor que eu vou ensinar vocês nesta aula é o HitFilm Express. E por que eu escolhi ele? Porque, além dele ser um editor de vídeos gratuito, ele é o editor que mais se aproxima de programas profissionais, como por exemplo o Adobe Premiere ou até mesmo o Sony Vegas. Existem outras opções gratuitas que você pode utilizar, como por exemplo o DaVinci Resolve, mas eu acho que esse editor ele é o mais adequado, é o mais acessível e o mais fácil de vocês aprenderem, além de se aproximar de um programa profissional de edição. Então, se você aprender ele, provavelmente quando você comprar algum programa profissional, não vai ser muito difícil de você aprender e se assemelhar, porque ele realmente é bem parecido. O primeiro passo, então, para a gente começar a conversar aqui, é você acessar esse site, fxhome.com/HitFilmExpress. Eu vou deixar o link também disponível aqui embaixo. E você deve clicar aqui em Get HitFilm Express Free. Ele vai pedir para você compartilhar em suas redes sociais para poder baixar. Vou partilhar aqui no meu Facebook. Depois você deve preencher os dados com o seu nome, endereço de e-mail, uma senha, o país que você se encontra, no caso ele preencheu automaticamente Brasil. E aqui, ó, basta você selecionar a sua idade. Se você quiser receber ofertas especiais dessa empresa, basta clicar em Yes. Eu vou clicar em No, porque eu não gosto de receber e-mails. E vou clicar aqui em Send Me Express Download. Depois disso, você precisa acessar a sua conta de e-mail, pois ele vai enviar um instalador do programa por lá. Observe então que aqui, ó, ele já me enviou o e-mail. E basta você clicar aqui em Grab Your Software. Aqui tem as instruções de instalação. Ele está disponível tanto para Windows quanto para Mac, e se você quiser ver se o seu computador é compatível, basta clicar aqui, ó, em View Full System, e aí você vai poder saber se é compatível ou não, mas ele não é um programa muito pesado, tá? Vou fazer aqui o download para Mac, então você pode escolher um local para fazer download, depois clique em Save, e basta aguardar. Bem, eu não sei como é que vai ser aí no seu computador, se você está utilizando Windows, mas basicamente aqui vai aparecer essa tela depois que você clicar no instalador.
Então basta clicar em Continue. Aqui ele tem a licença, você pode clicar em Continue também. Depois de ler a licença, basta clicar em Agree para concordar. E para finalizar, basta clicar em Install. Vamos lá, pessoal. Depois que você fazer o download, abra o programa e essa vai ser a interface padrão dele, tá? Essa vai ser a tela de início. Aqui você pode, por exemplo, adicionar pacotes que o programa te disponibiliza, você pode ver alguns vídeos relacionados ao próprio editor, vale lembrar que eles estão em inglês. Aqui você tem o User Guide, ou Manual do Usuário, no qual você pode tirar dúvidas, pode ler a respeito desse editor. E também temos algumas opções aqui em cima. A opção primeiro de Help, que é relacionada à ajuda. Você consegue ver a ajuda e ver sobre o programa, se você tiver alguma dúvida. Tem a parte de View, que eu já vou mostrar para vocês, a de edição e a de File. O File agora o que importa para a gente são essas duas opções, New e Open. Primeiramente, essas opções também estão localizadas aqui do lado, ó, tá vendo? E como é que funciona a opção Open? Se eu tiver um projeto que eu já criei e já salvei no HitFilm, eu posso clicar aqui e abrir ele e continuar minha edição normalmente. Então você pode fazer isso. Ou se você não criou um projeto ou deseja criar um novo, basta clicar aqui em New. Apenas um conceito para vocês. Todo programa de edição ou tudo que a gente vai fazer relacionado à produção audiovisual na parte do computador, a gente fala que temos que começar criando um projeto. Esse projeto vai representar todos os vídeos que você vai editar, tudo que você vai trabalhar naquele vídeo específico. Então, para começar qualquer edição, a gente precisa criar o nosso projeto. Aqui, observe que vai aparecer uma aba chamada New Project Settings, e eu tenho algumas configurações básicas que eu devo fazer. A primeira deles é o template. O template significa o formato do vídeo que você vai editar. Imagina que você quer editar um vídeo em Full HD, ou HD, ou um vídeo para o Instagram, com formatos do Instagram. Cada vídeo, cada arquivo, cada projeto, ele vai ter um formato que a gente chama, né? E eu vou explicar para vocês alguns dos formatos mais conhecidos. O primeiro deles é o 720p e o 1080p. Vocês já provavelmente já devem estar familiarizados com esses tipos de formatos, são formatos de gravação. O 720p é o formato HD e o 1080p é o formato Full HD. Hoje em dia a gente tem formatos que vão até mesmo ao 4K. Aqui você pode ver, por exemplo, que tem essa opção, mas isso já é um assunto para câmeras mais profissionais. Alan, então o que significa esses formatos? Imagine que é como se fosse uma foto. Cada foto pode ter um tamanho. Então se você tirar uma foto do seu celular com ele em pé, ele vai ter um tipo de formato. Se eu tirar uma foto com o celular com ele deitado, ele vai ter outro tipo de formato. Então, isso vai também impactar na qualidade de imagem. Uma imagem, por exemplo, em 4K, ela tem muito mais definição do que uma imagem em HD, por exemplo. Então você consegue fazer esse paralelo e conhecer um pouco mais. Se você quiser, por exemplo, mudar um formato para o Instagram, observe que o Instagram ele tem um formato de vídeo mais quadrado, aqui também tem esse preset, ou para as redes sociais. O mais comum para o YouTube é o Full HD ou HD, de preferência o Full, que é o 1080p. Outro conceito também que é importante vocês saberem é o conceito de frames por segundo, tá? Então imagina que um vídeo é como se fosse a junção de várias fotos, no qual você grava e vai juntando tudo. Então isso aqui, esse FPS, vai determinar a taxa de frames, a taxa de fotos que vão aparecer por segundo. Então vamos continuar aqui. O formato mais comum que você vai utilizar é o 1080p Full HD de 29.97 FPS. É isso aqui. Depois você pode escolher a duração do seu vídeo, eu vou deixar por padrão, vale lembrar que isso também pode ser alterado ao decorrer da sua edição. Aqui tem algumas informações gerais que eu não vou mexer, que você pode modificar. Se você quisesse colocar um valor manual, por exemplo, 800 por 800, ou se você tiver um tamanho específico, basta alterar os valores de altura e largura aqui, a taxa de frames também. Na parte de áudio eu também não irei alterar nada, e nem aqui em rendering, tá? Isso aqui são opções de renderização, vai ficar mais fácil de explicar no final das edições. Depois que você fizer essas configurações, basta clicar em OK para confirmar. E assim que você cria o seu projeto, observe que a workspace, a sua área de trabalho, já foi modificada. Isso que você está vendo, então, é o que a gente chama de workspace ou área de trabalho. Cada programa vai ter uma área de trabalho diferente. Porém, se você comparar a área de trabalho desse programa com o do Premiere, por exemplo, que é um programa muito utilizado e é profissional da Adobe, você vai ver que eles são muito semelhantes. Aliás, todo programa de edição vai ter uma workspace bem parecida, e eu vou apresentar para vocês cada elemento dessa área de trabalho, porque é importante que a gente entenda qual é a função de cada um deles. Eu vou começar aqui então pela aba Viewer,
que será a sua aba de preview. Para qualquer vídeo que você vai editar, você precisa ter um preview de como ele está ficando, certo? E é justamente isso que a aba Viewer faz. Aqui nessa aba você consegue verificar como está o andamento do seu vídeo. Para facilitar e eu poder apresentar mais recursos, eu vou importar um arquivo aqui, mas já que eu mostro para vocês como fazer isso. Então, bem rapidinho aqui, vou importar para a gente ter um vídeo para mostrar. Então observe ó, que o vídeo aqui eu consigo visualizar ele. Nessa aba de preview você também tem algumas opções que são bem importantes. E eu vou vindo aqui ó, e mostrando para vocês. Primeira coisa, aqui embaixo você consegue ver o zoom. Como é que é isso aqui? Observe que a nossa tela está de um tamanho, mas se eu quisesse aproximar ele, eu colocasse 100%, eu iria conseguir visualizar mais de perto. Se eu mudasse aqui, por exemplo, para 400%, ó, eu consigo ter mais detalhes de como vai ficar o meu vídeo. Isso é legal para quando você quer fazer algumas alterações, quer criar uma máscara, por exemplo. A opção padrão que eu deixo aqui é a Scale to Fit, que ela vai sempre manter aqui na tela cheia, e se você alterar o tamanho dessa workspace aqui, desse painel, ele altera junto. Essa é a opção de zoom. Aqui embaixo tem a opção de playback, a qualidade de playback. Imagine que você quer pré-visualizar um vídeo e ele está travando muito, às vezes porque as configurações do seu computador é um pouco mais baixa ou porque o projeto é bastante pesado. Aqui você consegue modificar a qualidade da pré-visualização do seu vídeo. Aqui ele está em full, ou seja, eu estou visualizando o meu vídeo na máxima qualidade possível. Mas eu poderia colocar aqui na metade, reduzindo a qualidade de 50%, ou deixar aqui em 1/4 da qualidade original. E você consegue colocar aqui, por exemplo, ó, a qualidade de playback, ou seja, você tem algumas pré-definições de quando você vai visualizar. Tem a Final, que é a principal, tem a Draft, a Quick e a Fastest. Essas são opções de playback. Para você explorar isso, você realmente tem que ver no seu computador para ver como é que fica, porque às vezes está travando e é legal você mudar isso para facilitar a forma como você está vendo o seu projeto. Tem aqui ó, a Paused Resolution, que é a resolução do seu vídeo quando ele está pausado. Eu gosto de colocar sempre no full, com a qualidade máxima, porque geralmente ele vai te mostrar como está ficando. Então não é legal você colocar uma qualidade menor quando você pausa o seu vídeo. E aqui também, ó, na qualidade de pausa, eu sempre deixo na final, que é para eu ter as máximas configurações aqui. Geralmente o seu vídeo vai travar, né, dependendo do projeto ou do seu computador, quando você está dando play nele. Então, o que você vai provavelmente ter que mexer é no playback e também aqui nessas configurações. Prosseguindo, aqui embaixo eu tenho os options. Esses options ele permite você adicionar algumas opções referentes à forma como você trabalha aqui com a pré-visualização. Aqui, por exemplo, tem duas opções de pré-exibição, que é o Motion Path e o Effect Controls. Eu não vou mostrar isso para vocês agora, vou falar mais para frente, mas mantenha isso habilitado. Aqui no Background Color, você consegue alterar a cor do background. Como assim? Imagina que um vídeo ele não necessariamente preenche todas as configurações do seu projeto. Imagina que eu tenho um projeto em Full HD, mas eu tenho uma imagem em HD. Provavelmente o que vai acarretar é que ela vai ficar menor. Imagina, por exemplo, que esse vídeo não está no mesmo formato das configurações que eu tinha criado. Então ele pode ficar assim. Então se eu mudar aqui ó, o Background Color, eu consigo alterar a cor desse background. Então imagina que eu quisesse que ele ficasse amarelo. Então tá vendo ó, que agora ele vai ficar amarelo. Então todo vídeo que não preencher esse projeto por inteiro, por padrão a cor vai ficar amarela. No geral eu costumo sempre deixar preto. Na verdade todo programa de edição tem esse valor por padrão, mas você também tem essa opção de alterar caso você queira. Outra opção também que você pode marcar aqui ó, é a Checkboard Background, ou seja, tá vendo que ele está quadriculado, parecendo mesmo um tabuleiro de xadrez? Isso é muito comum quando a gente fala que a imagem está sem fundo. No Photoshop, por exemplo, ou em programas de edição, quando a gente quer tirar o fundo de uma imagem e deixar somente o elemento, geralmente é esse quadriculado que irá representar o fundo que irá sumir da imagem. Então, isso também é bem importante de você ter noção. Aqui eu tenho o Color Channels, que você vai modificar o padrão de cor dos seus canais de imagem. Isso aqui é um assunto que pode ficar um pouco mais para outra aula ou para você aprofundar, mas para todo vídeo ou imagem que a gente edita, existe o que a gente chama de padrão de cor. Existe um perfil de cor. O mais comum, que é o mais usado para a internet, é o RGB. E o que significa esse RGB? Significa que a gente pode formar qualquer cor a partir da junção dessas três, que é a Red, vermelha, Green, verde e Blue, azul. Mas tem outros tipos também.
E aqui você pode mexer nos canais específicos. Se eu quiser mexer só no canal vermelho ou só no canal azul, eu consigo mexer nisso aqui também, ó. Então observe que ele vai fazer mudanças. No caso, o ideal é você deixar aqui no RGB. Aqui tem duas opções que eu não vou citar, porque esse é um curso mais introdutório, mas a última opção que é a que importa pra gente é essa chamada Sport Frame. Imagina que você tem uma imagem que você gostou muito aqui. Então imagina que eu parei nisso aqui e eu queria salvar essa parte como se fosse uma imagem. Isso que a gente chama é como se fosse um frame, um quadro. Lembra que eu tinha falado para vocês que todo vídeo é formado por imagens que a gente chama de frame e a junção disso vai fazer um vídeo? Então, cada parte que a gente pausa, digamos assim, é como se fosse um frame. Então, ó, isso aqui é um frame, isso aqui é outro frame, isso aqui é outro frame, e você pode exportar isso como se fosse uma imagem. Então, se eu vir aqui, ó, em Export Frame, observe que ele vai mostrar aqui para você salvar e você consegue selecionar um local aqui para salvar isso como uma imagem. Então, é legal, é bacana e você pode fazer isso aqui. Aqui nessa parte de preview você tem a opção de play e pause, então eu posso dar play e dar pause. Isso também é feito através da sua barra de espaço. Se você apertar a barra de espaço, você consegue dar o play ou pause. Aqui também, ó, tem opções de next frame. Isso você pode adiantar um quadro ou voltar um quadro. Então, ó, tá vendo que eu tô indo quadro por quadro, então você vai ver. Então observe que você nem vai ter mudanças muito bruscas nisso aqui não. Esta opção aqui você vai mudar o seu playhead ou o seu cursor para o começo. Então, ó, isso aqui, tá vendo que é como se fosse uma reguinha, ó, que eu consigo adiantar e ela demarca qual frame que o seu vídeo se encontra. Se eu quisesse voltar isso para o começo, eu posso clicar aqui e voltar ele para o começo e ele vai estar aqui bem bacana. Essas duas opções são as opções de Set In e Set Out Point. O que significa isso? Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no final da aula, quando eu falar para vocês sobre renderização. Mas imagina que eu não quisesse exportar todo esse vídeo. Imagina que eu quero exportar só um trecho. Eu posso marcar o In e o Out e eu vou exportar somente isso aqui, ó. Então você pode fazer isso com a tecla I para marcar o In e com a tecla O para marcar o Out, ou clicando nos botões aqui também, ó. Então, se eu adiantar aqui minha régua para essa posição e clicar aqui, ó, eu marquei o In, e se eu clicar aqui, eu vou marcar o Out. Então, você consegue marcar isso e seria possível exportar somente esse trecho que você marcou. Aqui é a opção de Loop Playback. Se eu clicar aqui, ele vai ficar visualizando em looping, ou seja, sempre que ele chegar no final, ele volta para o começo e continua reproduzindo normalmente. Aqui eu tenho algumas opções também que ele já te proporciona. A primeira delas é a Selection Tool, que você pode utilizar para fazer seleção. A segunda é a Translate, que pode ser acessada através da tecla H. Então eu consigo, ó, modificar a posição do meu quadro aqui. E qual a diferença da Selection Tool e da Translate? Observe que a Translate eu mexo no meu quadro fixo, ó. Eu não estou mexendo só nesse vídeo separadamente. Se tivesse diversos elementos aqui, eles iam se mover da forma que eu quisesse, ó. Eles iam se mover juntos, tá vendo? Já a Selection Tool, que é essa daqui, eu estou movendo apenas o que eu estou selecionando, ó. Então, se eu quisesse deixar esse aqui, observe que o meu quadro principal aqui ele fica fixo e o que eu mexo é somente o elemento que eu estou selecionando. Talvez esses conceitos vão ficar muito mais claros na hora da gente começar a editar, mas por enquanto só vai guardando o que eu estou falando para vocês e anotando, porque depois, quando você começar a aplicar e praticar, isso começa a ficar um pouco mais simples de entender. Aqui embaixo tem a opção de texto. Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso adicionar um texto no meu vídeo. Eu não vou me falar muito disso agora, porque eu ainda vou ter uma parte específica para vocês somente sobre texto, mas é legal que vocês saibam que é possível adicionar por aqui. E toda aba é possível você redimensionar de tamanho. Então, se eu quisesse vir aqui, ó, eu poderia aumentar o tamanho dessa aba ou diminuir ela. E por que isso é importante? Porque imagina que você quer ter uma visualização maior do seu vídeo ou quer destacar alguma parte ou alguma aba, de repente você consegue clicar aqui, ó, nesses vãos e ir modificando da forma que você desejar. Agora que a gente já conhece a aba Viewer, aqui do lado você observa que tem uma aba muito semelhante a ela, que é a Trimmer. Qual a diferença da Trimmer para a Viewer? A Viewer, você consegue visualizar o vídeo que está presente aqui na timeline, tá? Basicamente, na Viewer, você consegue realmente visualizar como que vai ficar o seu vídeo final. Quando você renderizar, quando você exportar esse arquivo, você vai ver exatamente o que está presente aqui no Viewer. Já o Trimmer te permite ter uma pré-visualização
do arquivo que você vai adicionar no projeto. Então eu importei esse arquivo aqui e eu consigo visualizar ele antes de importar ele para minha timeline. Então essa é uma forma legal de você pré-visualizar o que você deseja fazer aqui. E as opções aqui da Trimmer é bem parecida com a Viewer. Você tem essa opção de aproximar ou diminuir aqui a sua escala. Você tem as opções de playback. Aqui tem a opção de overlay clip, que se eu quisesse adicionar esse vídeo na minha timeline e eu clicasse aqui, ó, ele vai sobrepor, tá vendo? Que foi como se fosse um novo arquivo sendo adicionado, sobrepondo o que estava na minha timeline. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Aqui tem o insert clip também, que ele vai inserir bem exatamente no ponto aonde a sua reguinha aqui está posicionada. Então, ó, se eu posicionar ela aqui, observe que se eu clicar aqui em overlay, ele vai simplesmente apagar tudo que está nesse ponto para esse aqui. Tudo que está à direita da minha reguinha será deletado, olha só. Tá vendo, ó? Ele simplesmente deletou. Agora, se eu clicar aqui em Insert, que é esta opçãozinha aqui, ele vai ser inserido no meio e as duas partes serão mantidas, ó. Tá vendo? Essa parte aqui ficou mantida e essa aqui também. Aqui as opções de play e pause você já conhece. Aqui também eu posso marcar o in e o out. Então imagina que eu não quero importar todo o meu vídeo aqui para minha timeline. Eu posso marcar aqui a entrada e a saída dele, ó. E quando eu importar aqui, apenas esse trecho será marcado, ó. Tá vendo? Então observe que ele é um trecho menor do meu vídeo. E aqui por último também tem a loop playback. Para continuar a nossa conversa, eu vou então falar da timeline, que eu já citei bastante ela e não tem nem como eu falar para vocês das outras coisas sem citar a timeline. O que significa a timeline ou a sua linha do tempo? Ela que realmente vai fazer toda a mágica. É através da timeline que você vai fazer as suas edições, que você vai fazer os seus cortes, você vai adicionar os seus textos, seus efeitos. Então a timeline, ela te permite fazer todas essas alterações. E toda a timeline de edição de vídeo, a gente trabalha com o conceito de camadas, ou seja, imagine que é como se fosse uma pilha de pratos. Eu vou importar mais um arquivo aqui que vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. E também vou expandir aqui. Como que é esse conceito de camadas, então? Observe que aqui, ó, é como se fossem duas camadas, tá? Uma camada que está embaixo e outra que está em cima. Sempre a camada que está em cima vai ter prioridade de visualização, ou seja, sempre o que estiver no topo vai ser visualizado na frente. Então, ó, observe que essa imagem, ela está sobrepondo todo o meu vídeo que está aqui embaixo da minha timeline, tá vendo? Vai ficar mais claro. Mas se eu redimensionasse isso ou movesse, ó, agora eles estão dividindo tela. Eu vou deletar isso aqui. Então, sempre que você quiser sobrepor um arquivo em outro, lembre-se do conceito de camadas. O conceito de camadas, na verdade, ele é muito conhecido em programas como Photoshop ou programas de edição de imagem. Aqui, para programas de edição, geralmente a gente chama de tracks. Então eu tenho a minha track de vídeo e a minha track de áudio. Como assim? Aqui, ó, na track de vídeo é onde eu vou inserir todas as partes de vídeo, texto, imagem, toda essa parte visual vai ser inserida nas tracks de vídeo. Então, ó, eu tenho o vídeo 1, a track 1 e a track de vídeo 2. E aqui, ó, se eu clicasse nesse símbolozinho de olho, eu poderia simplesmente tirar a visualização. Então, quando eu clico, tudo que está inserido nessa track do vídeo 2 não pode ser visualizado. Se eu clicasse aqui também, ó, na vídeo 1, também ele iria sumir. Então esse olhinho é para isso, você consegue ocultar ou desocultar aqui uma track. Já na track de áudio, tudo que for relacionado ao que o seu público vai ouvir, você consegue visualizar aqui também. E aqui é a mesma coisa, se eu marcar aqui essa caixinha de som, eu consigo tirar o áudio que está presente nessa track. Aqui embaixo eu consigo aproximar, ó, tá vendo? Nesse pontinho aqui, eu consigo aumentar ou diminuir a duração aqui da minha track. Isso é muito importante, porque imagina que eu quero fazer um corte em um ponto específico. Então eu preciso visualizar aqui com mais detalhes o meu áudio ou a parte do arquivo que eu vou cortar. Então você consegue vir aqui e aumentar isso ou diminuir conforme desejar. Se você clicar com o botão direito sobre uma determinada track, por exemplo essa do vídeo 2, você consegue inserir uma nova track, deletar ela ou renomeá-la. Se eu clicar em renomear, eu posso mudar aqui, sei lá, para imagens, por exemplo. Então aqui eu vou saber sempre que será a track de imagens. Eu posso deletar ela também. E note que se eu deletar, todos os vídeos presentes nessa track também serão deletados. Então se eu clicar em Yes, observe que ele vai sumir. Então ó, você pode deletar ou inserir uma nova track.
A mesma coisa para o track de áudio, tá? Se eu clicar em inserir aqui, ó, agora eu vou ter uma track 2 de áudio e você consegue ir posicionando e sobrepondo elementos. Aqui também, ó, embaixo eu consigo navegar sobre a minha timeline, sobre a minha linha do tempo, tá vendo, ó? Então se eu clicar aqui e arrastar, eu posso ir para algum ponto específico ou diminuir o zoom também. Então você consegue fazer essas duas alterações. E aqui também, ó, tenho dois botõezinhos que eu consigo subir e descer se for necessário a minha timeline. E por que o nome timeline? Porque realmente ele funciona como uma linha do tempo. O que estiver aqui no começo será as primeiras cenas que vão aparecer no seu vídeo e o que caminhar para o final serão as últimas. Aqui onde está escrito Tracks, eu consigo fazer algumas alterações bem bacanas. Se eu clicar aqui, ó, eu posso mudar o tamanho das minhas tracks de vídeo. Se eu deixar aqui, por exemplo, em Extra Large, observe que o tamanho delas vão aumentar, ó, tá bem grande. Agora, se eu clicar aqui em Video Size e marcar a opção Small, ele vai ficar bem pequenininho. No geral, eu deixo no médio para o vídeo e eu deixo o meu áudio um pouco maior, porque você vai perceber que a edição geralmente é feita muito mais observando o áudio do que o vídeo. Tudo isso vai ficar mais claro daqui a pouco. A mesma coisa para o áudio aqui, eu consigo diminuir e alterar esse tamanho, mas eu gosto de deixar no Large aqui, que é a opção adequada. Aqui você também pode marcar a Preview Mode, tá? Se você quer fazer o preview do começo e do final, ou aqui de todo o seu projeto. Eu, no caso, vou deixar sempre na opção pré-definida aqui, que é o Full. Aqui embaixo você tem a opção chamada Master. Essa opção permite você diminuir o volume de todo o seu vídeo. Então, se você quisesse aumentar o volume de tudo ao mesmo tempo, de todos os arquivos de áudio do seu vídeo, basta você clicar nessa linhazinha aqui, ó, e arrastar para cima e para baixo. Aqui também tem essa opção embaixo aqui no áudio desses pontinhos. Com esses pontinhos também você consegue modificar o volume apenas dessa track. Então eu consigo vir aqui e clicar sobre ele e ir modificando. Se esses pontinhos estiverem selecionados aqui, você vai modificar o volume geral dessa track. Então eu consigo diminuir e alterar o volume e o ganho de tudo que está presente nessa track, tá? Independente aqui do tipo e do número de arquivos de áudio que você possui. Agora, se eu não marcar ele, eu consigo modificar os volumes separadamente. Então, se eu clicar aqui, ó, tá vendo que eu estou modificando o volume apenas dessa parte aqui e as outras se mantêm constantes? E você consegue ver por essa linha branca? Então você consegue fazer isso também separadamente. Aqui na lateral você tem algumas ferramentas que são bem interessantes e que você vai utilizar bastante. A primeira delas é a ferramenta de seleção, que você pode utilizar para selecionar determinados arquivos ou imagens ou elementos da sua timeline. Então, ó, se eu marcar ela, clicar com o botão direito no ponto A e arrastar até o ponto B, tá vendo que eu estou selecionando os arquivos? Ó? Então você consegue fazer a seleção com essa ferramenta. Tem a opção aqui também, chamada Drag To, que você consegue clicar e arrastar. Então imagina que eu estou com um zoom aqui na minha timeline, ó. Se eu vir com a Drag To, eu consigo navegar. É semelhante com o que a gente fazia aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, é a mesma coisa. Aqui também tem a opção de Slice To. Essa opção é relacionada para cortes. Então eu consigo fazer cortes no meu vídeo através desta ferramenta. A Split To é uma ferramenta de separação. Eu também vou explicar ela mais pra frente. A Slide To você consegue meio que transpor uma determinada parte do seu vídeo para outra, sem que isso altere as coisas. Então tá vendo que eu selecionei esse trecho aqui? Se eu quisesse, ó, modificar ele para cá, eu consigo alterar a posição dessa parte que eu selecionei. Então, ó, se eu quiser posicionar para cá ou para cá também é possível. A Ripple Edit Tool também eu vou explicar mais para frente. A Row Edit Tool também. E a Rate Stretch, ela é utilizada para você aumentar a duração do seu vídeo ou diminuir. Então, se eu quisesse acelerar o tempo do meu vídeo, eu poderia utilizar ela, ou se eu quisesse aumentar também. Tudo isso vai ficar mais claro daqui a pouco, porque eu vou mostrar a parte de decupagem. Por enquanto eu estou apenas apresentando os elementos para vocês. Aqui do lado tem a opção de Master, tá vendo? E essa é uma opção que você consegue visualizar como está ficando o pico do seu áudio. Então, ó, observe uma coisa. Quando eu dou play, ó, ele está bem baixinho, porque o meu Master está baixo. Agora, se eu aumentar, observe que aqui, ó, vai crescer também. Então, com isso você consegue visualizar como que está o ganho, o volume do seu áudio. Quanto mais próximo de zero,
vai ser o volume natural, então que todo mundo vai ouvir, sem que o áudio fique estourado. Se ele ficar aqui em valores negativos, né, e esse valor é medido em decibéis, se ele ficar mais próximo de 54, 48, significa que o seu áudio está muito mais baixo, e se ele chegar aqui para perto de 6, significa que o seu áudio vai estourar, ou seja, o ganho dele vai ficar muito mais alto do que o padrão. Sinceramente, essa é uma parte que eu costumo não manter, então geralmente eu fecho porque não é muito importante pra mim, mas é legal você pelo menos conhecer o que significa. E aqui eu consigo ver os canais, o meu canal esquerdo e o meu canal direito, tá bom? Você também pode personalizar essa timeline, você consegue personalizar a sua linha do tempo. Então se eu quisesse fechar um painel ou adicionar outro, também é possível. Se eu clicasse no X aqui, observe que ele saiu e não está mais presente na minha timeline. Prosseguindo então pela nossa jornada aqui, através das workspaces do HitFilm Express, a aba de mídias é responsável por agrupar e mostrar para vocês todos os arquivos que você importou e está trabalhando no seu projeto. Observe que quando eu importei 2 arquivos, ó, eu consigo visualizar eles aqui. E ao clicar neles, aqui no Trimmer, por exemplo, vai mudar também a visualização. Então eu estou selecionando e eles estão sendo modificados. Eu consigo visualizar ainda algumas informações a respeito do arquivo que foi importado. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o tamanho dele, que é 1920 por 1080, ou seja, é um vídeo Full HD, a duração, a taxa de frames e aqui também o bitrate do áudio. No caso da imagem, eu tenho apenas o tamanho. Mas como que eu importei então esses arquivos aqui? Existem algumas formas de você fazer isso. Você vai observar que quando você aprende edição, existem muitas maneiras de realizar a mesma ação. E aí cabe ao editor ver qual a maneira é melhor para ele, qual vai o tornar mais produtivo e por aí vai. Então existem muitos atalhos, muitos botões e muitas formas de fazer às vezes uma mesma ação. Um exemplo disso é a ação de importar. Eu posso dar, por exemplo, um duplo clique aqui nesta área vazia e eu vou estar apto a importar o meu arquivo. Ou também clicar aqui nessa aba chamada Import Media, nesse botãozinho, e realizar essa mesma coisa. Ou ainda vir aqui em Command Shift O ou Ctrl Shift O para abrir o meu arquivo. Se eu clicar ainda nessa setinha, eu também posso selecionar o tipo de arquivo que eu vou abrir. Se fosse, por exemplo, um modelo 3D, uma sequência de imagens, enfim. No caso, o que fica mais fácil é você dar um duplo clique, na minha opinião, e aqui ele vai abrir a aba, né, a parte que você pode importar o seu arquivo. Então você seleciona os arquivos que você deseja importar, seleciona a pasta, por exemplo. Você pode importar uma pasta inteira ou apenas um arquivo. E dá um duplo clique sobre ela, e ele vai vir aqui e já será adicionado. Aqui na minha lista de arquivos eu ainda posso organizar, por exemplo, por nome ou por tipo. Então se você tiver muitos arquivos presentes, você consegue fazer essa alteração. Você também pode agrupar por mídia ou por pasta. E já aproveitando essa deixa, é possível você organizar os arquivos presentes aqui através de pastas. Então se eu clicar aqui, ó, em New Folder, tá vendo esse botãozinho embaixo? Eu consigo criar uma nova pasta, então imagina que eu vou criar uma pasta só de vídeos. E aqui eu vou importar todos os meus arquivos de vídeos presentes. Então se eu fechar aqui, ó, tá vendo que agora eu tenho uma pastinha e também eu tenho os meus arquivos soltos. Isso é uma forma de organização. Subindo um pouquinho aqui, ó, eu tenho uma aba chamada Search in Project Media. Isso também é mais adequado para quando você tem muitos arquivos. Então você pode pesquisar eles por nome. Então se eu pesquisar aqui, ó, ele vai mostrar pra gente. Aqui em cima eu consigo modificar aqui a forma de visualização. Então se eu clicar aqui ele vai ter tipo uma lista e aqui vai ter uma mini pré-visualização. Eu também posso deletar um arquivo. Se eu clicar aqui, selecionar ele e clicar em Delete aqui embaixo, ou utilizar mesmo a tecla Delete do seu computador, você consegue deletar o arquivo. Aqui você tem ainda a opção chamada New, na qual você pode criar um novo Composite Shot on Plane. O que significa isso? O Composite Shot é como se a gente criasse o que a gente chama de composição. Existe uma coisa que é muito comum, que você pode ouvir falar nos programas de edição, que são as composições ou as sequências, que são como se fossem múltiplos vídeos sendo editados em um mesmo projeto. Como assim, Alan? Isso já vou explicar, vai ficar mais claro. Eu vou criar aqui então, ó, uma nova composição com os mesmos parâmetros que eu já tinha criado antes. Ó, ele é Full HD e eu só vou mudar o nome aqui, por exemplo, para vídeo 2. Depois que eu alterar, e é a mesma coisa que a gente já tinha visto no começo da aula, eu vou clicar em OK. E agora, eu vou jogar um arquivo aqui na minha timeline para ficar mais claro. E agora é como se eu tivesse uma nova composição. Eu consigo inserir outros elementos aqui, sem necessariamente eles estarem presentes na minha timeline principal.
Isso aqui é para criar uma nova composição. Então imagina que aqui eu criasse uma animação, eu adicionasse um texto personalizado. Então é como se fosse um subprojeto dentro do meu projeto principal. E aí você consegue inclusive importar isso aqui para sua timeline. Ó. Se eu clicasse aqui, ó, então eu tenho como se fosse um subprojeto dentro do meu projeto principal. Isso fica mais claro quando você estuda, por exemplo, After Effects, ou quando você quer criar novos projetos, ou editar novos vídeos dentro do mesmo projeto. Eu posso dar um exemplo bem claro disso através do próprio curso que eu edito aqui. Como esse é um mesmo curso com diferentes tipos de aula, o que eu poderia fazer é simplesmente criar um projeto principal chamado curso e ir criando novas composições, novas sequências para cada aula. Já o Plane, quando eu crio, eu posso, por exemplo, criar uma cor sólida aqui ou adicionar um elemento visual. Então imagina que eu quisesse preencher tudo aqui na minha timeline com uma cor específica, sei lá, azul. Então eu posso vir aqui, marcar o azul, clicar em OK, colocar esse nome, poderia modificar o nome do plane, por exemplo, cor sólida, modificar o tamanho, no meu caso eu quero que tenha o mesmo tamanho da timeline. Aqui, ó, ele também teria algumas configurações, se você quisesse que esse plane fosse totalmente transparente, se ele fosse opaco ou se ele tivesse uma cor específica, então você consegue marcar isso aqui e clicar em OK. E ó, quando eu jogasse na minha timeline, basicamente eu criei uma cor sólida que vai sobrepor e eu consigo trabalhar em cima disso. Então esse é o plane, é como se você criasse um elemento que será sobreposto aqui na sua timeline. Essa é a aba de mídia. Vindo aqui para o lado, ó, eu tenho a aba de Effects. Esta aba possui todos os efeitos que você vai aplicar no seu vídeo ou no seu áudio, não só efeitos, mas também transições. Isso tudo a gente vai ver com mais calma daqui a pouco. Mas eu vou aplicar aqui um efeito qualquer só para mostrar para vocês a próxima aba. Vou clicar aqui e vou selecionar. Aqui, se eu vier em Controls, eu posso modificar todas as propriedades do efeito que eu apliquei. Então, se eu quisesse, por exemplo, alterar as configurações disso aqui, do efeito que eu apliquei, no caso esse Angle Blur, eu poderia, ó, tá vendo? Se eu aumentasse, ele vai ficar assim e ele vai fazer as modificações do efeito na aba de Controls. Além das modificações dos efeitos que você aplicou, seja no áudio ou no vídeo, você tem a opção de transformação, no qual você pode alterar a escala do seu vídeo, o posicionamento e a opacidade. Novamente, volto a repetir que isso vai ficar mais claro quando a gente começar a trabalhar com o nosso vídeo. Eu tenho a opção de History, que é uma opção que eu sinceramente não utilizo muito, que você vai ver qual que é o histórico de modificações que você fez no seu projeto, no seu vídeo. E tem aqui a opção de Text, que é possível você fazer modificações no texto que você adicionou. Muito disso que eu mostrei para você também pode ser feito através do File. Se eu clicar aqui em cima, ó, na minha barra de menus aqui, ele tem algumas opções. Essa New é o que eu já tinha mostrado para vocês, se você quisesse criar um novo projeto. A Open, se você quisesse abrir um projeto. A Open Recente, para você abrir projetos que foram recentes. Se eu quisesse salvar esse projeto também eu poderia, então se eu clicar em Save, eu posso escolher aqui uma pasta e marcar o meu projeto, então eu vou marcar aqui com o nome, sei lá, Projeto 1, e você escolhe uma pasta específica, e clique em Save. Tem a opção também de Save As, que você pode fazer a mesma coisa. Aqui tem a opção Project Settings, se você quisesse modificar as configurações do seu projeto. Então imagina que você decidiu, de repente, aumentar a duração aqui, ou modificar o formato do template que a gente tinha escolhido, então você consegue fazer essas alterações. É a mesma aba que eu já tinha mostrado para vocês. Tem aqui as opções de Options. Essa opção você vai fazer algumas configurações do seu programa. Eu não vou mostrar tudo para vocês, porque essa é apenas uma aula introdutória, mas algo que realmente é importante você saber é essa daqui, a Autosave. É legal que você marque essa opção Enable Project Autosaving, e aqui você consegue marcar qual vai ser a frequência que ele vai salvar. E o que significa isso? O próprio nome já é sugestivo, mas aqui eu estou marcando qual vai ser a taxa de tempo, qual vai ser a periodicidade que o programa vai salvar o seu projeto automaticamente. Então imagina que seu computador, por exemplo, trave e você tem que abrir novamente, desligar ele e abrir novamente o seu programa. Então isso aqui vai ser tipo um backup, um arquivo que vai salvar caso você precise abrir novamente e não ter nenhum problema de perder as suas edições. Então isso aqui é bem legal. Eu vou fechar aqui, mas você pode explorar um pouco mais, depois fique à vontade. Tem também a opção de Exit, se eu quisesse fechar o programa por aqui, mas eu não vou fazer isso. Aqui na opção de Edit, também eu tenho algumas opções relacionadas à edição. Eu posso selecionar tudo, eu posso cortar, eu posso copiar. Tudo isso vai ficar mais simples de você trabalhar através dos atalhos, tá?
Então, tem as opções aqui que você pode fazer manualmente, mas conforme a gente for avançando com a edição, você vai ver que tudo isso é feito através de atalhos de uma forma muito mais rápida. Essa parte de view é estritamente relacionada com a nossa área de trabalho. Lembra que eu falei para vocês que você poderia fazer modificações na sua área de trabalho, seja através dos painéis, seja através das workspace? Então, aqui é possível fazer isso. Primeiro, ele tem algumas opções pré-definidas da sua workspace. Então, se eu clicasse aqui em Home, por exemplo, ó, ele vai mudar o meu tipo de view. Se eu clicasse em Edit, eu vou ter a minha tela de edição. Se eu clicasse aqui em Export, eu vou ter também a minha tela de exportar o arquivo. Eu vou deixar em Edit, que é o principal. Seguindo aqui, eu também posso adicionar novos painéis para minha workspace. Lembra que eu tinha fechado alguns? Eu também posso adicionar outros. Então, se eu clicar aqui em Track, ó, ele vai adicionar um novo painel e você consegue marcar qual painel você deseja tirar ou adicionar aqui na sua timeline. Tem também aqui, ó, alguns tipos específicos de workspace. Imagina que você está fazendo um projeto mais focado no áudio. Então você consegue vir aqui, ó, e abrir a workspace mais focada no áudio, tá vendo? Então ele vai ter todas essas opções que vão ficar mais fáceis de você trabalhar. Agora, se eu quisesse, por exemplo, trabalhar com vídeo em 360, eu poderia marcar essa opção de 360 e ele vai apresentar essas workspaces de forma que seja otimizada ao tipo de projeto e arquivo que você possui. Eu vou deixar como padrão, então, essa daqui chamada All Panels, tá? Que ela vai basicamente mostrar todos os painéis. E agora eu vou modificar e queria convidar você a modificar também. Eu vou mexer aqui nesse Matters, eu vou tirar ele. Então, basicamente, eu vou ter aqui, ó, 3 partes. Eu vou ter o Viewer, aqui o Trimmer, os controles de efeitos e aqui as abas que eu desejo editar. Você também pode fazer diversas modificações baseado nisso, tá? O que eu costumo mexer, por exemplo, nos meus é colocar o controle aqui, eu subo isso e deixo só a timeline. Então, isso pode ficar muito livre. Eu vou agora modificar para vocês, mas tem a opção também de resetar. Então, se eu clicasse aqui, por exemplo, ó, e viesse em Reset Workspace, eu ia resetar, voltar ela para o padrão, mas você consegue fazer todas essas modificações. Eu vou clicar aqui e fechar novamente, mas essa vai ser a nossa área de trabalho padrão, tá? O que nós vamos trabalhar durante o curso. Imagina que você fez isso, você gostou, você criou a sua própria workspace, você também pode salvar ela clicando aqui em Save Workspace, e aí você pode dar um nome, eu vou clicar em OK, e aí você vai poder abrir ela aqui, ó, a hora que você quiser. Todas essas opções são disponíveis na aba View, eu também poderia deletar essa minha workspace, enfim, fica ao seu critério. Você observa que o programa te dá bastante funcionalidade. Na hora de você fazer isso, você pode alterar conforme a sua necessidade ou conforme a sua preferência. Aqui tem a aba Help para finalizar, que é uma aba onde você pode tirar dúvidas a respeito do programa. E aí, gostou da aula de hoje? Tenho certeza que você já aprendeu muita coisa interessante. Mas fique tranquilo, porque tem muito mais conteúdo na próxima aula sobre edição, e aí a gente continua com o nosso projeto e com o nosso vídeo bem legal. Nos vemos então na próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!